A graça e a paz. Os amados podem tomar assento. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Estive aqui há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Estivemos aqui com o pastor Rogério, vim com o pastor Eliseu, meu filho também, nós estivemos aqui. Depois disso, nós viemos no aniversário do pastor, né? Primeiro ano que ele estava aqui, nós viemos no aniversário do pastor Eliseu, com uma comitiva, também estivemos aqui, foi muito bom. Estar na casa de Deus é sempre uma alegria e um privilégio. Para quem, no meu caso especificamente, para quem está no Evangelho desde a infância, então a minha vida, ela foi toda traçada dentro da casa de Deus. Então, por ter nascido e crescido praticamente no meio evangélico, assim como alguns de vocês, mesmo o pastor Eliseu, a pastora Tida, que estão desde a infância, né? Lembrar assim, quando ficávamos no banco e o pai ou a mãe dá aquelas cutucadas para a gente ficar quietinho. Eu, quando era garoto, eu nasci e cresci em São Paulo, e a igreja em que eu congregava era uma igreja também tradicional, pentecostal tradicional. Minha mãe nos levávamos para a igreja, e quando garoto eu ficava observando tudo. E algo que eu observei durante muito tempo, e depois eu fiquei muito frustrado, foi com algo relacionado à oração. Por estar no meio pentecostal, as irmãs oravam em línguas, falavam em línguas, e eu como garoto ficava ali e falei, quando vai ser o meu dia? Onde eu congregava, nós tínhamos uma sala de aula na igreja, e eu ficava almejando o dia que fosse chamado para ir para a sala de aula para aprender a falar em línguas. E esse dia nunca chegou, irmãos. É uma frustração muito grande, porque eu imaginava na minha infantilidade que aquilo seria orientado, seria ensinado. Eu achava muito lindo as irmãs falarem em línguas, e eu queria também falar. Chegou o meu dia, não foi numa sala de aula, mas chegou o meu dia. Algo extraordinário aconteceu na minha vida, ainda na minha juventude. E para quem já teve o privilégio de receber a ação do Espírito Santo, esse mover tão extraordinário, um calor tão grande, um mover que vem trazendo uma força que você não sabe nem de onde vem, é muito bom poder desfrutar dessa graça do Senhor. Aqui hoje também senti essa graça, essa unção na ministração do louvor. Como eu citei para vocês, o fato das pessoas que na sua infância entregaram o coração para Jesus faz toda a diferença. Ver essa menina aqui cantando, louvando ao Senhor, essa daí eu vi bem pequenininha, né? Não sei se o André, acho que o André quando eu cheguei, ainda não tinha nascido, né? Quando eu cheguei em Filadélfia. Acho que o André não. Que idade tem? Quanto? 99? Foi um ano depois. Eu cheguei em Filadélfia, sede. 99 foi o ano que eu terminei o seminário. Foi em 99 a formatura. Então, a unção é algo que não se compra. Como eu estava citando para vocês, falar em línguas, algumas pessoas podem imitar. E no meio evangélico, não precisa nem ser evangélico para imitar falar em línguas, você já deve ter visto aí em alguns programas aí no YouTube, as pessoas imitando pastores evangélicos, imitando a pessoa falar em línguas, e até mesmo no meio evangélico, algumas pessoas forçam um pouquinho a barra. E é perceptível quando alguém força algo que deveria ser natural. Assim como eu citei aqui, você está com o coração voltado para adorar a Deus, fazer algo para exaltar ao Senhor, preparar-se para esse momento que é algo importante, uma comunhão, tudo isto requer um preparo e diz respeito a um tempo. E a palavra que eu vou trazer essa noite para vocês tem a ver com isto. Eclesiastes capítulo 3. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. É um texto também conhecido da grande maioria do povo de Deus. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Vai pôr o texto ou não? Vai direto?
Pode fazer a leitura? Vou esperar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu recebi a oração de vocês, agora eu gostaria de orar por vocês. Vocês podem orar comigo? Ó Deus, nós te exaltamos mais uma vez, Pai. Somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos nesse lugar, na Tua casa, de podermos ler a Tua palavra e termos a liberdade do Teu Espírito agindo poderosamente em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que conhece e vasculha a mente e o coração de cada um, venha fazer o seu papel, Espírito Santo de Deus, convencer-nos, venha nos orientar. Desde já te agradecemos pela Tua presença poderosa, e a Ti, Senhor Jesus, todo o crédito, toda a honra e toda a glória, como nós te exaltamos. E ao Deus Trino e poderoso, Criador do universo, toda exaltação e todo louvor são para Ti, Pai. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Eu iniciei falando um pouco para vocês a respeito de tempo. Falei que a minha infância foi na igreja. Eu sou o filho mais velho. Tinha 2 irmãos, agora só tenho um irmão. E falando de tempo, meu irmão mais novo, o caçula de casa, faleceu com 30 anos de idade. Teve um aneurisma cerebral, rompeu uma artéria no seu cérebro. Na época em que isso aconteceu, ele foi levado para o hospital que eu trabalhei. Trabalhei mais de 30 anos no hospital do Mandaqui, é um hospital de grande porte em São Paulo. É o 2º maior hospital de São Paulo. E meu irmão foi para o Mandaqui, inconsciente. Meu irmão caçula, alguém que eu carreguei no colo, alguém que eu cuidei e protegi, estava ali completamente sem consciência, não podia me ouvir, e se estava ouvindo, não poderia falar, se tinha alguma consciência, não dava para ter percepção. Esse meu irmão, assim como eu, também fomos criados na igreja, mas quando chegou uma certa idade, meu irmão não quis saber mais da igreja. Minha mãe chamava para ir para a igreja, mas ele fugia, saía fora. Não, mãe, vai chegar um dia, eu vou. E começou a beber, a fumar. E esse meu irmão ficou com uma vida desregrada, longe do Senhor. Imaginava ele que existia tempo suficiente para ele poder se chegar a Deus. Mas o que aconteceu com meu irmão? Um aneurisma cerebral. Ele não teve tempo de falar, não teve tempo de nada, nem de pedir perdão, nem de consertar a vida. E eu pude ver o meu irmão ali totalmente inconsciente. Isso moveu muito o meu coração por conta dessa questão do tempo. Ele imaginou que teria tempo de viver a vida no mundo e depois talvez, como algumas pessoas dizem, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, quando eu isso ou aquilo, eu vou para a casa de Deus. O meu irmão não teve oportunidade dele reverter o quadro. Partiu sem estar com Cristo. Partiu sem estar ao lado do Senhor. Como eu citei para vocês, mesma mãe, o mesmo pai, íamos para a mesma igreja, porém o coração dele não estava voltado para as coisas de Deus, estava focado nas coisas do mundo.
E essa mesma condição acontece nos dias atuais. Nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil. Nesse exato momento são milhares de igrejas, milhões de homens e mulheres adorando a Deus, mas nós temos um número muito maior de pessoas que não estão adorando a Deus. Um número muito maior de pessoas que não querem nem saber ouvir falar de igreja. E alguns, no Brasil nem tanto, mas existe um grupo que nem acredita que exista Deus. Mas quem é o homem para poder falar alguma coisa em relação ao tempo? Quem é o homem ou a mulher mais poderosa do mundo que pode falar que amanhã vai fazer alguma coisa ou depois de amanhã vai fazer algo, quando nós não temos poder sobre a vida? Esse texto que eu li, ele fala exatamente da fragilidade do homem, da inconstância da vida humana. E fala a respeito de alguém que tem poder sobre o tempo. Alguém que criou o universo e criou o tempo. O Deus que fez com que tudo viesse a existir apenas com a sua palavra. Antes da sua palavra, nada existia. O universo é gigantesco. O nosso mundo é muito grande. O nosso país é grande. Eu saí de São Paulo 5 horas da manhã na sexta-feira. Cheguei às 20 horas e 30 minutos aqui em Tubarão. 822 quilômetros. Era para eu fazer isto em aproximadamente 12 horas. Foram 15 horas. Eu fiz um plano, mas a contingência fez um outro plano. E eu posso dizer para vocês que algumas pessoas fizeram planos de chegar e não chegaram, porque ficaram no meio do caminho. Quando nós temos a oportunidade de aproveitar cada segundo para exaltar a esse Deus, quando eu e você temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus e não negligenciamos essa oportunidade, nós temos o melhor aproveitamento da nossa vida. Porque eu digo para vocês, como eu citei desde o início, a minha alegria é poder falar para vocês que quando criança estive na escola dominical com as crianças, quando jovem estive no grupo dos jovens. Agora o Senhor me deu a graça de alguns anos ser ministro da palavra de Deus. Estava há alguns anos, estou ainda há alguns anos em Poções, no sudoeste da Bahia, um lugar que eu não imaginava que iria pastorear, o Senhor me enviou para lá. Quantas oportunidades o Senhor me deu e tem me dado. Eclesiastes, ele fala de tempo, fala de porção, fala de alegria e também fala de tristeza, fala de tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. E é exatamente essa é a condição que a Bíblia nos fala, que aquele que semeia vento, colher tempestade. É incrível essa condição. As pessoas que não entendem esse propósito, que resolvem colocar o seu depósito em coisas que não têm garantia alguma, quando nós podemos colocar o nosso melhor depósito naquele que tudo pode nos garantir. Irmãos, não existe nada melhor e maior do que viver para esse Deus. Não existe privilégio maior do que servir a esse Senhor. Não existe nada superior a isto, nada. A realidade do homem, a realidade da vida, a dureza em algumas circunstâncias, para quem acompanha o que acontece no mundo, nós temos guerras. Não faz muito tempo, os palestinos estavam tranquilamente tocando as suas vidas. Alguns deles perderam tudo. Alguns israelitas, ou israelenses, na realidade é israelense, os israelenses também perderam familiares. Na Ucrânia, o povo estava tocando a sua vida. Mais de 1 milhão de ucranianos deixaram a sua pátria e talvez nem voltem mais para a sua pátria. Mudanças radicais no mundo.
vulcão na Islândia, maremotos, tsunamis. Quantas coisas podem destruir a vida, levar a vida. Os homens são vulneráveis, mas parece que não acreditam muito nisto. Nós somos frágeis e temos a impressão que podemos tudo. Não faz muito tempo todos nós estávamos de máscaras, nem estaríamos juntos como estamos hoje. 700 mil pessoas perderam a vida por conta da Covid. 700 mil pessoas, mais do que a população de muitas cidades aqui nesse estado, talvez até mais do que a população que eu não vi, não conferi, né, da capital, não sei, né, só estou chutando. Mas eu perdi amigos, eu perdi pastores amigos, colegas de profissão que eu não verei mais, pessoas que estavam devotando a sua vida para salvar a outros e partiram, estavam protegidos, estavam com máscara, estavam com luvas, usavam álcool, usavam tudo, mas o vírus os levou, a doença os levou. Mas muito mais foram contaminados e não foram levados. Mais de 20 milhões de pessoas foram contaminadas e não morreram. Eu fui uma delas, e provavelmente alguns de vocês também devem ter tido Covid, nós estamos aqui. E por que nós não fomos? Porque o tempo não era chegado. Essa é a condição, irmãos. Quem domina e tem poder sobre o tempo é o Criador. E por que nós não sujeitarmos a quem tem domínio? E por que nós não nos prostrarmos a quem tem poder? E por que não nos sujeitarmos a quem pode comandar a nossa vida? Por que não permitir que Ele haja em nós da forma que Ele quer? Por que sustentar a opinião quando na realidade aquilo que nós achamos pouca importância tem? Porque a nossa história, ela vai ser apagada um dia. As pessoas que nós amamos, muitos de nós já enterramos parentes, amigos, como eu citei para vocês. O último que eu sepultei foi o meu pai, não faz muito tempo. Falei do meu irmão para vocês. A minha mãe já se foi. Nós estávamos comentando ontem a respeito de irmãos na sede em São Paulo que já partiram, deixaram a sua marca, fizeram o seu papel aqui nessa terra. E a pergunta básica, irmãos, essas revelações todas da fragilidade, o Cristo ressurreto que nós cantamos, o cristianismo que está aí no mundo há 2000 anos, não tem como negar a existência de Cristo. Ele veio, Ele esteve aqui nessa terra, foi morto, ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas depois que ressuscitou, fez e faz maravilhas, constrói, trabalha em nós, muda os conceitos do homem, transforma os corações e as mentes. Mesmo assim, os homens resistem a esse Jesus. Uma cegueira muito grande. Irmãos, Deus, desde o início, sempre buscou usufruir do tempo com seres humanos. Você lê em Gênesis, Deus cria Adão, e a Bíblia nos diz que no final do dia, no pôr do sol, Deus estava com o homem, com Adão. Deus ia ter um particular com aquele homem. Deus conhece os nossos pensamentos, sabe de todas as coisas. E por que a Bíblia usa uma linguagem de que Deus iria conversar com Adão? Na realidade é o inverso disto, porque Deus sempre está, mas o homem nem sempre está. Então, quando Deus procurava o homem ia de encontro a Deus, havia comunhão. E é o mesmo que eu e você viemos fazer hoje aqui.
Viemos buscar essa comunhão com esse Deus, viemos ter esse contato íntimo com esse Deus. Não que Ele esteja nesse local, mas a partir do momento que você e eu entramos aqui, Ele está em mim e está em você. Então nós temos comunhão com esse Deus. Esse é o tempo, esse é o momento. Desfrute desse momento com alegria. Deus sempre buscou os verdadeiros adoradores, aqueles que o amam em espírito e verdade. O que é isto? Espírito e verdade. Nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Eu sei que existe um grupo que não crê dessa forma, que acredita que alma e espírito é uma coisa só, mas a grande maioria, e nós estamos com Paulo, porque Paulo fala a respeito dessa divisão. O espírito que temos é algo que tem parte com Deus, porque veio de Deus. E segundo a Bíblia, quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Se a alma e espírito fosse uma coisa só, não precisaria Jesus ter vindo, porque bastava o homem morrer e o espírito estaria com Deus. Mas nós temos uma alma, e a nossa alma é eterna, a nossa alma conduz a nossa identidade. O nosso espírito tem ligação com esse Deus, por quê? Porque veio dele. Então quando Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, Ele sabe que o espírito está pronto, como a Bíblia diz, mas a carne, ela é forte, não é fraca. Como eu vi certa vez o pastor Luciano Subirá, ele falando, não, essa argumentação que a carne é fraca está equivocado, porque a carne é muito forte, ela não é fraca. Mas a partir do momento que o meu espírito, que está ligado a esse Deus, a minha alma, o meu corpo e a minha mente, quando estão focados, isto é a verdade. Porque o espírito está pronto para estar com Deus, mas o corpo precisa ser conduzido, a minha alma precisa ser conduzida. Então o que Deus espera? Que o teu espírito, que o meu espírito, que o meu corpo, que o teu corpo, que a minha alma e a tua alma, em verdade esteja adorando a esse Deus. Porque as pessoas podem estar em corpo aqui, e a mente está em casa. Você pode estar com o corpo aqui, mas a sua mente está pensando o que você vai fazer quando sair daqui. Então você está perdendo a oportunidade de estar em espírito e alma e corpo, porque isto é a verdade que Deus espera. Você está entendendo qual é a oportunidade do teu tempo? Seja integral com esse Deus. Não seja parcial com esse Deus, porque não tem como nós enganarmos a Ele. Vocês estão olhando para mim e eu não posso imaginar o que vocês estão pensando, e graças a Deus por isto, nem gostaria. Mas esse Deus que conhece os nossos pensamentos, Ele sabe intimamente de cada um de nós. Como nós vamos esconder algo dEle? Nós como cristãos podemos fazer as coisas no piloto automático, por hábito, por força do hábito. Quem está tão acostumado a ir para a igreja, que se ficar em casa no domingo vai ficar chateado. Mas se você não estiver aqui íntegro, vai ser apenas força do hábito. Vai ser mais um domingo que você saiu da sua casa porque está acostumado a vir para a igreja. Sabe onde inicia o nosso culto? Lá na tua casa. Quando você está escolhendo a roupa, vai tomar banho, o teu culto começa no banheiro, tomando banho, vestindo a roupa, no caminho, chegando aqui, você já vem aquecido, porque não é as pessoas que vão aquecer você, é você com seu espírito, com a sua alma, com seu corpo que tem que adorar a esse Deus. Se você não for íntegro, a sua adoração é parcial, é apenas força do hábito. Isso não tem valor no mundo espiritual. Porque eu digo isso para vocês com convicção, porque Deus disse: esse povo me adora com seus lábios, mas o coração está distante de mim.
E de quem Deus estava falando? Estava falando do povo dele, o povo judeu, que fazia sacrifício, que fazia adoração, mas tudo era a força do hábito. Eles não estavam ligados ao Deus verdadeiro, e Deus rejeitava. Deus quer verdadeiros adoradores. Se você ainda não é íntegro ao Senhor ou íntegra, pense bem como é a tua adoração, como você veio da tua casa até aqui, e o que você espera levar para a sua casa quando sair daqui. Quando eu era garoto e ainda não era batizado, eu desejava muito participar da ceia. Eu ficava ali na expectativa, via os adultos participando da ceia. Eu fui batizado com a idade de 12 anos. E a maior alegria para mim foi quando eu pude participar da ceia. Com 12 anos, para mim, aquilo era extraordinário. A minha mãe participava, eu via os irmãos participar. Quando vai chegar o meu dia? Eu já tomo ceia há 50 anos, eu tenho 58, e sempre é uma alegria, é uma satisfação, não ficou lá atrás, eu trago isso comigo. E por quê? Porque cada vez que eu estou junto com o povo de Deus, assim como Jesus disse para os seus discípulos, desejei muito, muito, Jesus disse, desejei muito estar com vocês nesse tempo. Jesus preparou algo extraordinário. O local da ceia, os discípulos não sabiam. Jesus só disse para eles, para Pedro, no momento: você vai encontrar um homem com um cântaro. Quando você encontrar esse homem com um cântaro na cabeça, você siga e pergunte a ele onde o mestre resolveu, onde vai preparar a ceia. Jesus havia combinado e eles nem viram Jesus combinar. Lembre-se, Jesus andava e a multidão andava ao lado dele, os discípulos andavam ao lado dele. Como ele conseguiu combinar com alguém, agendar um local, e os discípulos não viram, não ouviram, porque Jesus preparou um tempo para você e para mim. E esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Do mesmo jeito que o Pai desejou muito estar com os homens, Jesus também da mesma forma, porque Jesus é o Deus homem. Esse tempo é um tempo especial, é um tempo de comunhão, é um tempo de graça. As revelações de Deus, todas elas estiveram em Cristo. Antes de Cristo, de Jesus ter vindo ao mundo, o povo que Deus separou para si, eles tinham parcialmente comunhão com esse Deus, porque eles conheciam parcialmente a Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele comunicou quem é Deus. A comunicação foi tão direta, a comunicação foi tão íntegra, que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Vocês não estão vendo, Felipe? Você não está vendo a mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo a Jesus em mim, eu estou vendo Jesus em cada um de vocês. E é por isso que há comunhão quando o povo de Deus está reunido, porque eu tenho, você também tem. Então a graça do Senhor nos conforta, a graça do Senhor nos motiva, a graça do Senhor nos anima, e nós continuamos nessa trilha, irmãos. Se o Senhor me der mais tempo de vida, eu quero estar na presença desse Deus, louvando a esse Deus, exaltando a esse Deus, porque é bom, muito bom estar com o Senhor, é muito bom estar com Deus. Também ontem na casa do seu pastor, nós estávamos lembrando de um período em São Paulo, antes dele ter vindo para cá, que nós passamos 2 anos em oração, direto, orando intensamente por vocês, sem conhecer a vocês, orando intensamente por Tubarão, sem conhecer a igreja de Tubarão. O pastor veio para cá, eu fui para Poções. Enquanto ele orava por Tubarão, eu orava por Poções.
Lá o Senhor preparou um povo para eu poder pastorear. Nós temos essa comunhão porque o tempo foi chegado. Muita coisa aconteceu na minha vida e aconteceu na vida do seu pastor. Muitas mudanças. Mudanças radicais. Mudanças na área profissional. Mudanças na área financeira. Foi um rebuliço que vocês não têm ideia. Tudo culminou para que a obra de Deus fosse realizada. Na minha vida mudaram muitas coisas. E nós entendemos o tempo de Deus. Deus revela, irmãos. Deus revela. E sempre revelou. Deus levanta profetas e continua levantando homens e mulheres para profetizar. Deus escolhe homens e mulheres e vai continuar escolhendo homens e mulheres para fazer a sua obra. Quando Ele encontra alguém que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, a graça do Senhor vem sobre ele ou sobre ela, e a obra do Senhor é realizada. Por quê? Porque o tempo é chegado. O meu tempo chegou. O meu tempo de experiência com esse Deus chegou. O meu tempo de participar da primeira ceia chegou. O meu batismo chegou. A minha consagração. Tantas coisas Deus fez e ainda fará. E Deus quer realizar obras extraordinárias na vida de cada um de vocês. Isto não é para nós nos vangloriarmos, mas é para a glória dEle. Porque como Ele muda uma pessoa como eu, como Ele muda uma pessoa como você, é para que nós possamos resplandecer como luzeiros nesse mundo. O mundo jaz em trevas, mas eis que surgirá uma luz. Nós somos essa luz. Você é a luz no meio das trevas. Essa unção e essa graça, a mesma que Jesus comunicou aos seus, está distribuída ao mundo. Está fazendo diferença em muitos lugares, em muitas nações. Eu já estou encerrando. Nós temos a ceia, tem a cerimônia da ceia. Não quero cansá-los. As bênçãos espirituais que foram prometidas. Em Efésios, quando Paulo escreve uma carta para uma comunidade de homens e mulheres, Efésios 1, do verso 3 ao 5, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E para que tudo isto? Para o louvor da glória da sua graça. Glória a Deus. Para que tudo isso, pastor? Para a glória de Deus. Porque eu preciso buscar a presença de Deus, para Deus me transformar, para eu e você sermos luzeiros nesse mundo. Tudo que você, irmão e irmã, precisa, o Senhor já te deu. O Espírito Santo que está em nós, Ele nos capacita para toda boa obra. Toda boa obra. Você já tem esse privilégio. Você foi predestinado. Você foi escolhido, foi chamado. E o Senhor comunica essa graça a cada um de nós. O tempo é hoje. O momento é agora. Faça desse momento e dessa experiência algo extraordinário para a sua vida. Que não seja apenas mais um culto, mas que seja o culto. Que não seja mais uma ceia, mas que seja a ceia da sua vida. Que esse compromisso seja um compromisso de integridade com esse Deus que conhece intimamente a cada um de nós.
Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de poder comunicar a vocês um pouco mais da graça de Deus. Certamente teremos oportunidade em outro momento para podermos falar. Na noite da ceia nós temos muita coisa para fazer. E que vocês, amados irmãos e irmãs, assim como eu estou aqui, na dispensação desse Senhor, faça uso de todos os privilégios que Deus te deu. Faça uso de cada minuto, de cada segundo que Ele te dá de vida. Que a tua vida não seja uma vida focada apenas nos seus interesses pessoais. Por quê? Porque o Senhor, Ele espera que nós o amemos, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Amém.